Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, programação de jogos digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala, tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Bom dia, então, né? Vamos dar continuidade na nossa unidade curricular, programação de jogos digitais 1. Tá me ouvindo, professora Nicole? Beleza. Bom dia, então, né? Felipe, tudo certo com vocês? Vocês estavam em reunião aí com a minha chefe, com a coordenadora aí, a nossa pedagoga aqui da escola Estúdio, correto? Bom dia, Thaís. Tranquilo com vocês? Como que foi? Como que tá sendo o dia de vocês? Amanhã de vocês? Tá frio, tá calor aí? Como que tá? Aqui tá friozinho, mas não tá chovendo. Bom dia, Leonardo. Tudo certo? Tem um link que eu coloquei aqui no chat para vocês. Aí, Fábio. Esse link aí, vamos abrir junto lá. É para vocês responderem. Vamos ver aqui. Então, clique aí no link. Deixa eu compartilhar a tela aqui para ver. Eu também não sei, surpresa, né? Deixa eu só voltar aqui, que essa minha tela me engana. Professor de tecnologia que tem dificuldade com tecnologia, né? Eu já tinha que pedir ajuda para a Nicole aqui hoje para me ajudar a tirar um print aqui na tela do iPad. Vamos lá. Então, ó, abre esse formulário aí lá para vocês, tá? Quando vocês entrarem lá, vai aparecer ali, talvez, a conta de vocês, tá? Mas não vai ser compartilhado. Não vai aparecer dados e nomes de vocês nessa pesquisa aí. Ei, professora Nicole. Eles querem alguma coisa, né? Sempre, né? Pergunta aí, já vai fazendo a pesquisa já, o que eles querem da gente. Então, tem esse formulário aqui, ó, tá escrito lá: Olá, estudante, você faz parte da Escola Estúdio, um projeto inovador do governo do estado do Paraná, que conecta alunos de todos os estados com professores especialistas por meio de aulas ao vivo e gravadas, né? São as aulas que a gente tem aqui todos os dias, né? Pela manhã, o professor Sidney encontra vocês, aqui a gente conecta pelo Meet, diretamente da Escola Estúdio, Escola Mediada Tecnologia, e a gente tem essa troca aqui, né, de tecnologia, de informações com vocês, através dessas plataformas aí do governo, né, que a gente usa, através da parceria aí com a Google, né, com o Meet, o Classroom, todas essas tecnologias aí, e mais a estrutura da escola, softwares, hardwares aí disponíveis também pelo Estado. Então, nossas aulas, como esse formato, você tem a oportunidade de aprender com os professores de diversas áreas, né? Participar ativamente das aulas e ainda rever todos os conteúdos para reforçar os seus estudos. Todos os conteúdos são disponíveis na plataforma da Google, lá, da Classroom, o professor coloca para vocês. E a gente tem nosso canal no YouTube. Lembra que eu falei para vocês? Então, nossas aulas gravadas, né? Os comentários de vocês, a nossa conversa, tá tudo lá registrada no nosso canal no YouTube. E para que esse modelo continue crescendo e melhorando, a sua opinião é a peça mais importante. E queremos ouvir diretamente de você sobre a sua experiência, as suas ideias e talvez até as suas sugestões, que é muito importante, né? Talvez não, né? As suas sugestões são totalmente importantes para nós. A sua avaliação sincera nos ajudará a tomar as melhores decisões para o futuro do projeto, né? Ajuda a melhorar aqui, se vocês acreditam que esse projeto está dando certo e é bom, com certeza, se for isso que vocês pensam, e eu acredito que sim, porque eu estou envolvido nesse trabalho, né? Mas a gente pode melhorar, sempre podemos melhorar, né? Nós, como pessoas, sempre podemos melhorar. Importante, sua participação é totalmente anônima e confidencial. Então, vai ficar em segredo o que você decidir aqui, né? Se você falar positivamente ou negativamente da aula, do professor ou da estrutura. Nenhuma informação pessoal como seu nome e e-mail será coletada. Sinta-se à vontade para responder total sinceridade e contamos com a sua participação. Então, aqui está com a minha conta, né? Você vai avançar. E aqui tem as perguntas aí, né? Você vai colocar aqui a escola que você é, porque nós temos várias escolas. Você vai escolher a série que você tá, porque a gente tem as 3 séries que a gente trabalha. A turma, né? Você vai responder aqui é escrito, né? E vai escolher o professor, tá? No caso aqui, se vocês têm aula só comigo, só o professor Sidney, né? Se tiver com o Carlos, que é o Carlos é de tecnologia também,
tá aqui disponível, né? Eu acredito que é só eu que tenho aula com vocês. E vamos avançar, tá? Não vou avançar aqui, porque as perguntas lá daí é a critério daí de resposta de vocês, beleza? Acho que uns 10 minutinhos aí, 5 minutinhos, professora Nicole, eles respondem tudo isso aí. Beleza? Vamos esperar, vamos fazer isso então? Daí a gente volta para nossa aula daí. Combinado? Bora lá então, vamos dar continuidade. Você quer que solte a vinheta e... Ah, a gente já fez, né? O professor tá esquecido aqui. Então vamos lá, turma. Vamos dar continuidade aí. Fechou o formulário, né? Obrigado aí pela participação, pelos feedbacks de vocês, pelos elogios aí. Bernardo, Luiz, tá? Obrigado a vocês aí, vocês são 10. São 1000, né? Não tem nem como falar aí de quantidade de número, né? É mais que 1000 aí. Beleza? Então, a sequência aí de Python, nós já estávamos falando sobre if. Essa aqui é só, vamos dar uma passada só para a gente lembrar, porque a gente já fez essa aula aqui, tá? A gente falou sobre comando de if na aula anterior a essa aqui, né? Anterior da anterior. Então a gente falou sobre if, depois a gente veio para if e else, que é o que a gente estava vendo na aula passada, if e else junto. A gente viu sintaxe, monocódigo, experimentou ali os comandos if e else juntos, ok? A gente fez isso com if, a gente fez isso com if e else, e agora a gente vai para elif, tá? Só que eu vou só dar uma continuidade aqui, porque a gente tinha parado aqui na metade da aula e tinha um exercícios para fazer. Gostaria de saber se vocês fizeram ou não. A gente viu a estrutura de decisão composta, né? Porque if e else são decisões compostas, lembra? Deixa eu até pegar minha caneta aqui para a gente dar uma revisada nessa aula. Então a gente tem a condição aqui de if, quando que fala se é verdadeiro, né? Então ele só tem uma condição. Verdadeiro executa um bloco abaixo dele, né? Um bloco de comando. E acaba por aqui, né? Só aqui a gente tem que ter o else para fechar, né? Porque se aqui for falso, ele trava, ele não executa o bloco de baixo. Então por isso que a gente tem o else, né? Porque o else ele vai fazer ao contrário aqui, vai fazer a verificação ao contrário e vai dar o fim do nosso código. Lembra? Essa que é a ideia aqui do if e do else. Tá, estrutura de condição compostas, né? Então a gente pode ter dois blocos aqui de comando com base em condição dos blocos relacionais. Condição verdadeira executa o if e condição falsa executa o bloco falso. Então, beleza. Revisando aqui. Sintaxe disso aí, né? Para a gente escrever o nosso código. Dentro do Python seria assim, if, que seria C, né? A condição aqui, A maior que B, né? Deixa eu só arrumar esse maior que ficou estranho. Então, se A maior que B, dois pontos, né, dentro do código do Python, ele vai fazer a linha de comando de baixo. Pode ser qualquer coisa, né? Normalmente a gente vem aqui na nossa aula com um print, né? Beleza? Essa é a sintaxe aí do nosso código. Aí, se aqui for verdadeiro, se A for 5 e aqui for 1, isso é verdadeiro, né? E se for ao contrário, né? Se for verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a linha de código 1, beleza? E se for falso? Então, por isso que a gente usa o else, né? Tá? Vamos mostrar aqui. Então, vamos simular aqui na caneta mesmo, né? Então, aqui é 5 e aqui é 10. If se A maior que B, faça a linha 1, senão faça a linha 2. Linha de código 2, o bloco de comando. Tá? Aqui, 5 é maior que 10? Não, não é verdadeiro. É falso, essa informação não pode acontecer. O que acontece? Ele não executa essa linha aqui e vai para a condição falsa que executa o else. Simples, né? Tranquilo. Fizemos lá o nosso código. Quem fez o código lá? Ah, não, a gente parou aqui. A gente parou aqui, né? Quem que mandou lá? Deixa eu ver lá no class lá. Deixa eu ver no class, quem mandou. Tem os prints lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Desafio, atividade 1, desafio 1, 4 só me entregou. Quem que me entregou? Gabriele, Ayali, Mariana, Thaís. Se teve mais alguém que mandou, não lembro agora. Que eu pedi que eu quero para mandar o print, né, pra gente ver. Tá bom? Então vamos fazer isso aí? Vamos fazer esse exercício junto de novo? Então abra o VS Code de vocês lá. Tirando a Gabriele, a Yali, a Mariana e a Thaís que fizeram, todo mundo pode fazer agora. Tá bom? Então vamos voltar no nosso slide lá. Ver como que tá ali a questão. Então a pergunta é essa aqui. Deixa eu só organizar um negócio aqui. Vou colocar a letrinha branca aqui porque tá meio difícil de enxergar, pelo menos na minha televisão aqui. Eu acho que assim fica melhor. Ao vivo, vamos consertar ao vivo aqui, né? Na próxima o professor já faz isso, né? O professor já tá sabendo, na verdade já sabia já, né? Tanto tempo dando aula, dá 0 para ele, né, turma? Então, criar um programa de Python que receba o nome de idade de um jogador, e se a idade for maior ou igual a 18, mostre o nome do jogador, e a mensagem é: você pode entrar na missão secreta, caso contrário, mostre apenas acesso negado, missão permitida apenas para maiores de 18 anos. Bora fazer lá então? Abro lá o VS Code de vocês. Deixa eu abrir um meu aqui, junto com vocês. O meu já está aberto, só vou ver aonde que está essa atividade. Atividade 1, será? Não lembro. Atividade 2, crie um usuário informe, não. Achei. Exercício 3. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Tem bastante exercícios ali. Tá bom? Vamos lá? VS Code aberto. Exercício ali para vocês, né? O que vocês vão fazer dentro do que a gente aprendeu aí na sala? Criar um programa Python que receba o nome idade, então a gente precisa ter uma variável nome, né? Correto? Uma variável nome. O meu VS Code tem IA, né? Então ele me facilita o meu serviço. Ele já preencheu tudo para mim o que eu quero aqui. Não é isso que eu quero para vocês, porque vocês precisam exercitar, tá? Esse raciocínio aí de montagem da sintaxe do algoritmo, tá? Mas o professor aqui usa automatização para ganhar tempo, né, na programação. Então a IA ela já completou para mim aqui qual que é o meu código. E o código é esse ali, ó. Variável nome recebe, vai ser atribuído para ela uma entrada de um usuário, correto? Deixa eu dar um tab aqui, que ele já monta o código para mim. Então ele pegou a sintaxe ali, a descrição que está comentada ali, né? 3 aspas simples comentada ali do meu exercício que eu passei para vocês. Então temos duas variáveis, deixa eu pegar aqui minha caneta. Então nós temos aqui a variável nome e a variável idade, correto? Nós temos aqui, já vimos isso, vamos só repetir. Input, que é recebendo entrada de usuário. Então ele vai digitar o nome dele, né? E aí nós temos aqui a variável idade ali. A variável idade aqui recebendo idade do jogador, né? Vou colocar aqui minha idade para vocês aqui, vocês não vão ficar falando aí, tá? 21. E quando a gente recebe input, né, recebe em forma de string, isso, de texto, a gente tem que fazer a conversão, lembra? Então a gente usa int ali para converter, beleza?
E, então vão fazendo junto comigo aí, quem não fez aí. Tá? Então a gente tem aqui if, né? Verificando idade, se é maior que 18, tá? Então, se eu digitar aqui o meu nome e minha idade maior que 18, ele vai guardar na variável. Lembra que a variável vai guardar a informação lá na memória do computador? Né? Então, vou fazer maior aqui. Aqui vai guardar meu nome. E aqui vai guardar a idade. Beleza? Então, tá guardado essas informações aqui lá na memória do computador, que eu digitei na tela. Aqui, a condição vai buscar na variável lá, vai buscar lá, ó. Então, vai lá na variável, vai buscar, vai jogar para cá, vai confirmar, vai verificar. O número que está guardadinho lá de idade do Sidney é maior que 18? É. Então, vai fazer o bloco de comando, executar o bloco de comando print. Função print vai ser executado na tela, que é a impressão de texto na tela. Formatado, lembra que a gente falou do F string, format aqui, né? Formatação do texto. Então tá formatando aqui bonitinho a variável nome, então ele vai buscar lá agora o nome que está guardado também. Vai imprimir na tela aqui, está aqui a variável. O que está em branco é a variável, o uso da variável. E vai escrever aqui o nome que está guardado lá, que eu digitei, e o texto que eu programei para digitar automaticamente. Você pode entrar na missão secreta. Né? Se isso aqui for falso, por exemplo, por que essa condição vai ser falso, turma? Quando eu digitar uma idade menor que 18, correto? Então, se eu digitar uma idade menor que 18 aqui, o nome é Sidney, continua, beleza. Aí pediu para escrever a idade, eu escrevi aqui 15. Então, aqui, nessa variável aqui, já guardou outra variável, outro número, né? Guardou aqui 15. Tá? Agora vai verificar aqui, ó, nossa condição aqui do if, vai verificar idade, a variável idade lá que está guardado, é maior ou igual a 18? Não. Então aqui é falso. Quando esse bloco é falso, ele vai eliminar esse bloco aqui primeiro, que ele só executa quando for verdadeiro, e ele vai cair para o último bloco aqui, executar o último bloco, o else. E o else vai pedir para escrever função print, né, entre parênteses, entre aspas, o texto, acesso negado, missão permitida apenas para maiores de 18 anos. Essa é a nossa primeira atividade lá. Quem não fez, então, copia aqui do professor, executa o código na tua máquina aí, dá o print da tela, manda lá no Classroom. Ou, deixa eu apagar tudo aqui, essa anotação. Ou pega aqui, seleciona tudo aqui, ó. Dá um Ctrl C, Ctrl V e cola para mim também lá no Classroom, que eu quero ver o teu código, tá bom? Saber que você fez. Beleza? Tranquilos? Vamos então voltar para o nosso slide lá que tem a atividade 2. Vamos lá? Continuando então, nós temos lá a Gabriela, a Yali, a Mariana e a Thaís que fizeram já. Estou esperando o resto fazer, o resto da turma fazer. Bora fazer? E nós temos a atividade 2, que também foi feita por 4 pessoas. Deixa eu ver quem que é. Adivinha quem é? Quem adivinhar, eu vou dar um prêmio. É a Gabriela, a Yali, a Mariana e a Thaís, novamente. Então, essas 4 pessoas, 4 alunas aí, fizeram a atividade 1 e 2. O restante está me devendo, então vamos fazer. Então, com base lá no que eu passei para vocês lá, vocês conseguem fazer, elaborar aí e responder a questão atividade 1. Bora fazer? Se não colocar a mão na massa, não aprende, turma. Se não colocar a mão ali, o digitar e as teclas, não aprende, tá? O professor tem meio preguiça ali, já está meio com a IA trabalhando para ele, mas é porque já estou acostumado a fazer já. Você que precisa treinar. E eu preciso treinar também. Se eu não colocar a mão na massa, não colocar código para digitar, eu perco a linha de raciocínio, criação de algoritmo ali e lógica, você vai perdendo, você vai deixando de lado. Isso aí é exercício em cima de exercício, tá? Tudo na vida. Você vai fazer matemática, é exercício. Matemática é
é rotina de exercícios, né? Lista de exercícios todos os dias. Inglês, repetir a língua, exercício todos os dias e falar a língua todos os dias, escutar, ler, né? É, também. Quer ser bom em inglês? Exercício, né? Prática. Quer ser bom em matemática? Lista de exercício, prática. Quer ser bom em luta? Lista de exercício não, né? Exercício, prática, né? Que chega na perfeição. Academia, quer ficar com o corpo lá legal? Exercícios, né? Treinos após treinos todos os dias. É rotina, tudo na vida é rotina, meus queridos. Não é assim, ah, eu não tenho aptidão para fazer isso ou aquilo. Ah, não nasci para isso, não tenho dom. Não. É tudo é para todos. Tudo está possível para todos, desde que você tenha aí hábitos e tenha vontade de fazer aquilo, né? Quando você coloca amor naquilo, aí fica fácil, né? Você passa horas e nem vê, né? Eu quando estou jogando, eu entro só para ligar o videogame, para lembrar que eu tenho videogame, e quando eu vejo já gastei 1 hora, 2 horas ali. A gente não vê, né? Quando a gente gosta, a gente não vê. Beleza? Tem até que tomar cuidado. Tem até medo de ligar, de passar perto. Eu faço que nem aquele filme lá do Jack. Qual que é? Do Ladrão de Raios lá? Esqueci o nome dele agora. Que eles entram num lugar lá e ficam um dia. Eu acho que ficou horas, ficou dias e dias lá no cassino. É mais ou menos isso. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente fica horas e horas e horas e acaba. Tem que tomar cuidado que acaba se perdendo. Então a lista 1 tá lá disponível para você. A lista 1 não, né? Exercício 1. E a gente vai ver agora o exercício 2. Tá? Então tá aí, ó. Para quem ainda tá com dúvida e precisa terminar, termine o código aí, por favor. Printa lá pro professor, tá? Beleza? E rapidinho vou fechar aqui, vamos pro próximo. Desafio, você só aprende quando tenta fazer por sua própria conta, né? Conta e risco. É isso que é a intenção da nossa aula. Então aqui, agora é uma nova atividade, atividade 2 que as meninas fizeram. Crie um programa que receba o nome de idade de uma pessoa. Caso a idade seja maior ou igual a 18, imprima o nome da pessoa e informar na tela que ela é maior de idade. Caso contrário, não imprima o nome e informe que a pessoa é menor de idade. É parecido o que a gente fez ali, tá? Então eu espero que você faça isso também. Vamos lá, abrir nosso VS Code de novo. Vocês estão fazendo, né? Me responda aí, por favor. Deixa eu achar o exercício, deve ser o 4, então, se eu estava no 3. Deixa eu duplicar minha tela aqui para vocês. Então está lá. O VS Code. Esconder aqui a minha barrinha de atividades. Então a atividade está lá, desafio, idade, pessoa, né? Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Tá? A cor aqui não tem como eu mudar. O meu tema é black mesmo, eu gosto de tudo black. E o texto aqui da anotação do Python é padrão, né? Dessa cor aí. Pelo menos no meu tema, né? Pode ser que outros temas tenham diferenças aí, tá? Aprender a organizar a tua workspace, tá? A tua área de trabalho do Python, você tem que aprender a organizar ela. Os temas que você gosta, os temas que você quer, o tamanho da fonte, se ela vai ter autocomplementar com a IA, né? Aqui usa o Copilot. E aí vai, você configura do jeito que você quer, cada um tem uma configuração aí. O que está pedindo aqui o exercício aqui? Criar um programa que receba um nome, idade. Então vai nós de novo lá. Nome. Então nós temos aí uma variável nome, né? Ó, pode ver o meu já dá autocompletar, já sugeriu. Input nome de uma pessoa. Dou o tab, ele já completa. E nós temos uma variável idade também, que vai ter a conversão de input ali de texto para int, para número, né? De texto para número, beleza? E aí a gente tem o nosso if. If idade maior que 18, parecido com o exercício anterior.
só que a impressão na tela vai ser diferente, né? Então já tem um F ali string, né? Que formatando ali a variável nome, então vai ficar bem bonitinho ali o nome ali. E o texto na sequência é maior de idade. Então vai aparecer um nome é maior de idade, o nome que a pessoa escrever na tela. Se não, o else ali, né? Tem um else ali falando se não, vai escrever a pessoa é menor de idade. Esse é o exercício, né? Melzinho, né? Melzinho na chupeta aí, ó. Então, quem não fez, por favor, né? A gente falando mais reforçado aí. Vou dar o tab aqui para completar aqui o código. Tá. Então, ele fez automaticamente aqui para mim. Sozinho, né? O Python inteligente aqui, a IA inteligente. A IA vai servir para nos ajudar na nossa automatização aí de tempo, de ganhar tempo e produtividade, né? Então eu já estou mostrando para vocês o que a IA pode. Uma das coisas pequenininhas, né? O pinguinho lá, uma gota do que o oceano IA pode fazer para você, para melhorar, automatizar as tuas tarefas, automatizar o teu tempo, né? Você ganhar tempo e agilidade e qualidade nas suas produções. Então aqui ela faz, para mim, os meus serviços, as minhas tarefas, né? Então nós temos aqui a variável novamente, né? Não sei, acho que não precisa nem eu explicar para vocês. Então nós temos novamente uma variável, nome. Sempre a gente vai sugerir aqui que seja nomes parecidos com o que a gente quer trabalhar, né? Nome aqui, idade. Então a gente já tem sugerido já nome de variáveis, né? Viu como que a gente usa nossos problemas de matemática que a gente tinha, né, nas aulas de matemática aí, lá do comecinho, desde a quinta série, a gente usa, né? Porque aqui é a interpretação aqui de texto de problemas matemáticos, né? Então a gente tem um problema, a gente precisa resolver. E a gente tem fórmulas para isso, né? Então as fórmulas estão aqui, mais ou menos parecido aí com as lógicas da matemática. Então a matemática, quem fala aí que a gente não vai usar matemática para nada, a gente acaba usando quase todo o tempo todo na nossa vida, de formas diferentes, né? Então o raciocínio lógico está aqui embutido, da parte da matemática, de interpretar ali o texto ali também, né? Vem do português. Depois vem a matemática, o raciocínio lógico, e aí a gente usa todas as coisas que a gente aprende desde a quinta série. Então aqui, se a idade for maior ou igual, então a gente vai usar aqui sinal de igualdade de maior e de igual, e temos um número aqui 18. Então nós temos aqui a nossa condição aqui, ó, já declarada para nós, né? Beleza? Então, idade maior que 18, vai escrever isso na tela, tem um bloco aqui, se for verdadeiro, vai escrever esse bloco aqui, e se for falso, vai escrever esse bloco aqui. Beleza? Então, bora lá fazer esses dois exercícios, eu vou verificar lá no Class agora, com vocês, e daí a gente volta para nossa aula. Deixa eu ver aqui, deixa eu cuidar do horário. Vamos terminar rapidinho, porque eu quero entrar com o conteúdo do Elif, para a gente finalizar aí essa etapa, e daí amanhã a gente faz exercícios para fixar essa aula aí. Beleza? Então, bora lá. Deixa eu só ver aqui quem que me entregou agora. Temos uma evolução aqui, né? Alguém a mais aqui, o Luiz Carlos. Obrigado, Luiz Carlos. O Luiz Carlos entregou. Atividade 2. Atividade 2, nós temos a Jennifer, né? A Jennifer entregou aqui. Beleza, meus queridos? Bora lá então? Mão na massa aí. O professor vai dar um intervalinho aqui, tomar uma água, e daí já retorna com vocês para finalizar a parte dos exercícios e entrar com o conteúdo novo daí aqui da... Deixa eu só finalizar isso aqui então, enquanto vocês fazem o exercício. E daí a gente passa... aqui está o programinha rodando aqui do segundo exercício, que é parecido com o primeiro, tá? Então a gente viu o input, ele recebe o nome e a idade do usuário. A gente viu que int converte a idade para número. E a gente viu as condições aqui, né? If idade maior ou igual a 18, verifica as condições, dá a nossa condicional aqui. Se for verdadeiro, ela mostra que diz o nome que é maior de idade. E se for falso, ela mostra aqui apenas que é menor de idade. Tranquilo?
E o desafio você só aprende quando tenta fazer por sua própria conta, né? É isso que é a ideia aí das nossas atividades, dos nossos exercícios, tá? Eu tenho um exercício aqui da arena, só que a gente vai pular esse exercício aqui, tá? Eu não sei se eu deixei no Class. Deixa eu ver, se eu deixei no Class a gente não vai pular. Não, a gente não vai pular porque tá lá no Class. E a Mariana, a Yali, e a Gabriela e o Pedro fizeram, tá? Então a gente vai ter mais um exercício aí antes de ir para a próxima fase do com o Elif, beleza? Então vou explicar rapidinho aqui também esse exercício aqui, que eu acredito que vocês vão finalizar bem rapidinho também, porque é a mesma ideia, né? A gente vai só repetir ali para que isso fique gravado na nossa cabeça, né? Tá bom? Isso aí fica bem certinho na nossa cabeça. Então nós temos aqui atividade missão Portão Arena, está lá disponível no Class. Você é o guardião do servidor e agora você precisa criar uma peça de nickname e idade do jogador. Então você precisa criar esse programinha aí em Python. Como que você vai fazer usando o nosso conceito aí de if e else? Então vamos lá. Se a idade for maior que 18, mostre o nickname e a mensagem. Acesso liberado à arena 18 mais. Boa sorte, campeão ou campeã. Caso contrário, não mostre o nickname e exiba. Acesso negado. Esta arena é para maiores de 18 anos. Treine no mapa iniciante. Tá? Eu não vou mostrar lá no meu VS Code. Não vou dar spoiler. Não vou ajudar vocês a fazerem. Por quê? Essa base aqui é a base que a gente já fez. Atividade 1 e 2. Tá? Vocês só vão mudar texto praticamente aqui. Tá bom? O conceito aí, o contexto é o mesmo. Beleza, turma? Então eu fico aqui em stand-by, vou tomar minha água aqui que eu tô com a boca seca já. E a gente conclui aí a nossa aula, tá? Essa aula aqui, por exemplo, né? Então, concluímos com louvor. E nessa aula aqui a gente finalizou os comandos if e else, a questão da sintaxe, como que fica a sintaxe. Colocamos a mão no código, experimentamos ali os comandos if e else e a próxima aula aqui que a gente vai entrar agora, a hora que vocês terminarem esse exercício aí, eu acho que daqui 5 minutinhos vocês fazem. Vou dar 5 minutinhos para vocês, tá? E a gente entra na próxima aula aqui daí, que é Elif, tá? Então, a próxima aula, aqui o próximo slide que já está preparado para vocês, a gente vai ver os comandos if e elif, mão no código, experimentando os comandos if e elif, né? Na verdade não é isso, né? É elif, é isso mesmo, é elif, if e elif. Beleza? Então, lógica de programação, Python, os comandos if, elif e else condicionais aí, aguardando vocês. Beleza? Então, eu vou contar aqui no meu relógio 5 minutos para vocês terminarem aqueles 3 exercícios. Atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Beleza? Aqui, senão não vai. Turma, beleza? Vamos voltar. Tava aqui conversando com a Nicole aqui, com a outra Nicole. Tenho 2 Nicole, né? Senão não vai dar tempo da gente começar aqui o novo conteúdo e daí, apesar de não ter problema, né? Porque a gente dá continuidade na aula amanhã, a gente tem só uma aula amanhã, mas dá tempo daí de pelo menos a gente fazer nossa lista de exercícios, talvez. Beleza? Eu vi lá que mais alguns me entregaram, então agora nós estamos em 7, tá 777 lá, né? Número bom, né? 7. Então nós temos 7 entregues na atividade 1, 7 entregues na atividade 2, 7 entregues na atividade 3. Bora continuar entregando aí, turma. Vamos lá. Continuando então, nossa aula. Nossa aula é linkada, né? É continuação. Então a gente teve uma sequência ali. Primeiro a gente falou de if, depois a gente falou de if e else, e agora a gente colocou o elif no meio, né? E o que seria isso, né, professor? Também vimos nas nossas aulas anteriores, também vimos isso durante o nosso processo, desde que a gente começou a nossa aula, né? Nosso curso. A gente viu alguns momentos aí, alguns códigos, e a gente agora precisa entender como que é por trás disso aí, então. Como que funciona a lógica por trás, né, desses comandos aí. Então, se a gente tem aqui o comando if, que é C,
E nós temos aqui o else, que seria o senão, né? A gente tem aqui uma condição verdadeira e uma falsa. O que seria o elif, né? O que seria o elif? Alguém aí tem alguma sugestão? Tem alguma ideia? Ou já sabe o que é isso? Me ajuda aí na aula, escreva aí no chat, por favor. O que seria o elif, então? De uma forma bem simples, já começo explicando que, meio lógico, né? Juntando if mais else, né? Eu teria, né? O elif, né? Mais, né? O el daqui e o if, né? Seria isso? O professor é meio louco, né? O professor fica viajando na maionese. Mas qual que é a ideia? Alguém sabe me dizer aí? Por que elif? O que a gente vai usar? Para que a gente vai usar? Quando que a gente vai usar? Dá um pesquisar aí, por favor. Me ajuda aí na aula aí. O Luiz, o Bernardo, as meninas lá. A Chloe, a Gabriele, Sophie, Thaís, Yasmin. O que seria o elif? Alguém consegue entender, me dizer aí? Responda aí, por favor, vou aguardar vocês. Então, a aula anterior a gente viu ali os comandos, né? If e else. Vimos a sintaxe de como é o código, né? If, aí a condição, né? Verifica a condição, bloco aqui. Se isso aqui for verdadeiro, executa esse código aqui. E se for falso, o else, né? Então, se for falso, executa o else. Beleza? Mão no código, colocamos ali agora, acabamos de fazer, vocês estão terminando, alguns estão terminando aí, experimentando os comandos if e else. E nessa aula aqui a gente vai ver então, né, o elif. O if ele continua, tá? O if é uma condição muito importante que precisa continuar, tá? Não tem como a gente ter uma condição sem iniciar com o if. Lá, a Chloe explicou para nós lá o que seria ali a pergunta que eu fiz no slide anterior. Né? O que seria o elif, né? Então vamos lá, Chloe, vamos ver aqui que você escreveu para nós. Elif é uma palavra-chave usada em Python para verificar condições adicionais quando a condição if inicial é falsa. Funcionando como um atalho para else if, ela permite criar estruturas de decisões encadeadas, testando múltiplas condições e sequências, executando o bloco de códigos da primeira condição verdadeira encontrada, ignorando as demais. Obrigado, Chloe. Me ajudou bastante, hein? Me ajudou bastante mesmo. Mais alguém aí quer falar? Então, o elif ele vai fazer esse papel aí de verificar várias, né, condições aí. Então, aqui só verifica verdadeiro, né? O if só verifica verdadeiro. Se for falso, ele não executa o bloco que está abaixo dele. Né? Se for verdadeiro, ele executa o código. E se for falso, ele não executa. Tá. Mas se nós tiver aqui mais condições, né? Nós já vimos que a gente pode usar o AND, né? A gente pode verificar se A maior que B e C maior que B, executa o bloco, né? A gente já viu isso, a gente pode fazer isso. Mas são duas condições, né? Enquanto a condição aqui for verdadeira, as duas, ela vai responder o bloco também, tá? Mas se nós temos várias outras condições ali para verificar, como que a gente vai fazer, né? Então, o elif ele surgiu com essa ideia aí. Quem mais tem algo a complementar aí pro professor? Então, verdadeiro, verifica aqui. E se essa aqui não for verdadeira, né? Ele vai cair para o próximo que estiver embaixo dele, que é um elif, que também vai verificar se é verdadeira, tá? Depois vai vir um else. Mas a gente vai ver isso no andar da nossa aula. Vamos colocar a mão no código também. Vamos experimentar os comandos ali, que nem a gente fez
nas aulas anteriores, beleza? Como a nossa querida Chloe já respondeu, do que se trata o comando if e elif? E eu continuo batendo na tecla aqui porque eu quero escutar mais pessoas falando aí para mim. A Chloe, obrigado, muito obrigado por ter ajudado. E eu queria ouvir quem? Os Luiz lá, ó, tem o Luiz Afonso, Luiz Carlos, o Luiz Vitor, Leonardo, tem a Gabriele, a Chloe, o Brian, o Bernardo, o Caio. Quem lá pode ajudar a complementar aí? O que seria então? Do que se trata? A Chloe respondeu muito bem, mas eu queria ouvir aí versões e posições de cada um, hein? Diferentes. Muito importante isso. E quando você escreve, você absorve melhor também isso, tá, turma? Mesmo que você... Por isso que eu não sou contra de quem dá uma pesquisada no Google ou na IA, né? Porque quando ele pesquisa, ele já aciona alguma coisa dentro da cabeça, do cérebro, uma atenção. Quando ele lê, ele captura já essa informação. Quando ele copia e ele cola, ou quando ele escreve, que é melhor ainda. Por isso que eu gosto que vocês leiam, processem e escrevam com suas palavras. Porque quando você faz esse exercício, você aprendeu. É uma metodologia de aprendizagem isso, né? Então você não copia e cola, não usa Ctrl+C, Ctrl+V. Faça o Ctrl+C, mas para sua cabeça, faça o processamento desses dados, né? Input, processamento e output. Escrever, com a mão, né? É com a mão, baby, né? Não é em inglês, não é com a mão mesmo, né? Escrever com a mão mesmo, com a mão. É escrever o que você acha com as suas palavras, né? Lá o Luiz Carlos respondeu os meus pedidos. Obrigado, Luiz. São estruturas de controles de fluxo usadas em programação para executar blocos de códigos condicionalmente. Beleza, nós temos várias condições ali, segundo a resposta do Carlos, do Luiz Carlos, né? E o código ali executa várias dessas condições aí. É um fluxo, né? A gente pode fazer um fluxo bem grande aqui, né, Luiz? De vários elifs. Beleza, turma? Pelo menos nós temos dois agora, né? A Chloe e o Luiz. Queria ouvir mais pessoas. Viu como que a gente tem respostas diferentes, pensamentos diferentes para cada pessoa que responder? Porque a mensagem captada, entendida para cada um é bem individual, né? Cada um entende de um jeito aí. Até quando eu estou falando, tentando passar uma informação aqui de um jeito, de uma direção, a Chloe entende de um jeito, o Luiz entende de outro, a Thaís entende de outro, e assim é por diante. Continuando então, nossa aula aqui. Satisfeito com as respostas dos dois, queria ouvir os outros, mas tudo bem. Comandos if e elif. O que acontece? São comparações em sequências, tá? Cadeia de condições, né? Controle de fluxo ali que nem o Luiz falou, ou cadeia de condições, é a mesma ideia, né? É a mesma ideia, só muda o jeito de falar, né, Luiz? E para executar blocos de códigos condicionalmente, né? São várias condições aqui, né? Pode ser várias. Tá? O elif, ele é acionado quando a condição anterior resulta em falso, como no else. Lembra que eu falei para vocês? O if, ele só vai receber a informação verdadeira para executar o bloco que está abaixo dele. Então, if, né? Ele tem aqui A maior que B. Deixa eu voltar aqui. Mudar aqui a ideia aqui. Então, o if ele só vai funcionar aqui. 5 maior que 2. Então, ele vai executar o bloco de baixo dele. Tá? Fora isso, se isso aqui for 10 maior que 20, né? Vamos apagar aqui. Isso aqui é falso. Então, ele não executa o bloco que está abaixo dele. A gente tinha o else. Lembra que a gente tinha o else aqui para executar? O else é para fechar, né? Então, se não for verdadeiro, ele finaliza aqui. Beleza?
Então, se for verdadeiro, ele executa o bloco aqui de baixo. Se for falso, ele anula o bloco de baixo e vai para o else e responde o bloco final. Fim. Beleza? Tranquilo. Esse conceito aqui a gente estava bem claro já nas nossas cabeças, né? A gente já tinha visto, revisto, revisto de novo, relembrado e não esquecido, né? Então é isso. Mas agora a gente tem o elif. O elif ele faz parecido ali, só que a gente terminava em else, e else ele não tem uma condicional, né? Lembra que a gente falou? O else aqui a gente pode colocar condição, né? O if sempre vai ter uma condição, né? Aqui, o nosso if sempre vai ter uma condição. E o else, ele não tem condição. Ele já termina, né? Ele já termina, ele não tem condição aqui na frente dele. A condição dele é o quê? Se aqui for falso, ele vai finalizar com o bloco aqui. Se for verdadeiro, não chega nem nele, executa o bloco aqui. Então, o else ele não tem condição. E é aí que está o pulo do gato, turma. A diferença do elif, né? O elif ele vai ter condição. Então eu posso verificar várias condições ali usando o elif, né? Então a gente vai ter aqui a sintaxe agora aqui na próxima slide. Então o comando if e else, sintaxe aqui do nosso código. Bora lá? Estão entendendo até aqui? Então a sintaxe do nosso código aqui é assim. Nós temos um if. Então nós temos uma condição aqui, né? 5 maior que 2. Se é verdadeiro? É verdadeiro. Então, linha 1 executa. Beleza? E termina o código. Ele executa aqui a linha 1 e acaba a sequência nossa aqui, né? Tá? Mas nós temos outras situações aqui. Nós temos o elif, o if, né? O elif e depois o else. Então nós temos uma sequência aqui, ó, de linhas, né? Código 1, código 2, código 3, linha de códigos para serem executadas. Então a gente tem aqui uma condição. Então se o usuário digitar aqui 1, vamos lá fazer a condição aqui. Então se você aqui, né, digitar aqui, vamos captar lá o print lá na tela do usuário, né? Se ele digitar 1, vai fazer comando 1. Mas se ele digitar 2, vai fazer comando 2. Aí se ele digitar 3, vai fazer comando 3. É só um exemplo, tá, turma? A gente vai fazer um código depois explicando mais ou menos como é que funciona essa ideia do elif aqui, tá? Então todas são verdadeiras. Se for verdadeiro, enquanto for digitado o número aqui, ele aceita como verdadeira a condição e ele vai executando. Executa bloco 1, executa bloco 2, executa bloco 3, conforme você digitou aqui, né? Se digitou 1, vai digitar aqui. Se digitou 2, vai o bloco 2. Se digitou 3, vai o bloco 3. Beleza? Pergunta. Entenderam até aqui a explicação louca do professor aqui? Me responda aí, por favor. E a ideia do else continua a mesma, né? Aqui, ó, linha de código N vai executar quando não tiver condição nenhuma. Quando todas essas aqui for falsa. Quando todas essas aqui for falsa, ele vai vindo, falsa, falsa, falsa. Executa a última. Eu acho que eu consegui explicar da melhor maneira possível. Quem aí não conseguiu entender, levanta a mão, pergunta, que eu tento melhorar aí a questão da explicação. Beleza, então vamos colocar a mão na massa, né? Deixa eu ver se dá tempo. Não dá tempo, né? Então na próxima aula, que é amanhã, a gente vai
Hands on, mostre teu código, coloque mão na massa, né? Tá bom? Beleza, turma? Então amanhã tem exercício, tem 2 exercícios e mais uma lista de exercícios. Praticamente a aula de amanhã vai ser exercício, tá? Beleza? A gente vai fazer o exercício comentado, né? E depois vai deixar um desafio para você fazer sozinho. Igual as aulas que a gente está acostumado a fazer. Tá bom, turma? Então, por hoje é só. Bom intervalo para vocês aí. Bom recreio, bom lanche, né? Bom tudo para vocês aí, tá? Um abraço, obrigado por hoje. Até a próxima.